Hoje tem Mengão! Hoje tem Flamengo! Vamos que vamos, nação! Fala, galera! Wesley Fla 12 na área com vocês nessa terça-feira de Libertadores. Hoje é decisão, hoje é jogão, a giripoca vai chiar, o bicho vai pegar, porque hoje tem Libertadores e tem Mengão em campo, nação! E é o seguinte, galera, esse jogo que vai dizer o que vai ser o futuro do Flamengo na Libertadores. Se será um futuro difícil pela frente, né? Com dificuldades para tentar se classificar para as oitavas de final, ou se vai ser um pouco mais tranquilo, né? E o Flamengo brigando ali pelo primeiro lugar do grupo. Então, hoje o Flamengo vai selar o seu futuro na Libertadores. Jogo muito difícil desde o início do sorteio. Eu falei, ó, o jogo mais difícil do Flamengo será a LDU em Quito. É isso aí, nação. Vou trazer também para vocês imagens do treino do Flamengo. É isso mesmo, tem imagens do treino do Mengão lá em Quito. E também o médico do Flamengo, né, o Fernando Sasaki, dando detalhes da preparação do Flamengo para esse jogo de hoje na altitude de Quito. É isso aí, nação. E tem também informação sobre Vitor Hugo e Alcaraz de volta ao Flamengo. Dois meias retornando ao Flamengo lá da Europa. É isso mesmo, Alcaraz e Vitor Hugo. Daqui a pouco, essas e muito mais informações para vocês aqui no canal Wesley Fla 12. Tô de volta ao estúdio, né? Tava passando o final de semana lá na praia de Setiba, em Guarapari, aproveitando a família também, né? Tem que aproveitar a família, né? Depois que eu comecei a abrir o canal aqui no YouTube, eu tive pouco tempo para a família, mas de vez em quando tem que aproveitar, sair, passear, relaxar um pouco, né, nação? Tava gravando apenas um vídeo por dia nesse final de semana, mas agora tô de volta aos estúdios aqui do canal Wesley Fla 12 e gravando 2 vídeos por dia com muitas informações para vocês. Só que antes de tudo, peço a você aí, ó, você que tá assistindo aqui agora e ainda não é inscrito no canal, galera, flamenguista ajuda o flamenguista, então se inscreva aqui embaixo que é de graça, não custa nada. Basta clicar nessa palavrinha inscreva-se se está inscrito, deixa o like também, que é muito importante, ajuda a divulgar o vídeo no YouTube. Então se você quer ajudar o canal Wesley Fla 12, deixa o like agora, você não vai esquecer. Então deixa agora, ó, clica no like, no joinha e tá show de bola, e acione o sininho da notificação para receber o aviso de quando eu postar os vídeos aqui no YouTube. Então vamos lá para as imagens, né? Eu trouxe algumas imagens do treino do Flamengo e tem também o médico do Mengão, Fernando Sasaki, né? Falando aí sobre a preparação do Flamengo para esse jogo na altitude, que será muito difícil. Crédito das imagens, Flamengo TV lá no YouTube. Passa lá, se inscreva também no canal da Flamengo TV. Muito obrigado pelas imagens. Vou dar o play aqui, ó, e assistir junto com vocês. Fernando Sasaki, médico do Mengão. Play! A questão da altitude, o tempo de adaptação, ele é longo, cerca de 2 semanas. O que não é compatível com o calendário brasileiro. O fato de a gente chegar 2 dias antes é mais por uma questão logística, da gente poder chegar no hotel, se alimentar, descansar, fazer um treino e ir para o jogo no dia seguinte. Os atletas chegaram bem, estão se alimentando bem, descansaram, não tivemos nenhuma intercorrência com relação à altura. Talvez a comissão sinta algum desconforto aí ao subir um lance de escada, mas nada de atípico, tudo ocorrendo conforme planejado. O Alan tem um diagnóstico de traço falcêmico, já teve uma intercorrência em uma viagem anterior dele, então após a gente discutir o caso junto com o Dr. Luiz Macedo, fizemos a opção de preservar esse jogador. Já o Nico, ele já não se adapta bem à altura, ele relata que ele tem uma dificuldade, tem um esforço respiratório acentuado. Respeitando essa queixa do atleta, tomamos a decisão de não levá-lo para esse jogo. Como o Flamengo acabou de sair de um jogo no sábado, um clássico, um jogo com um extremo desgaste, nós trouxemos toda a estrutura do Ninho para o Equador, né? Nosso aparelho de bioquímica, toda a estrutura da fisioterapia, para a gente poder controlar esse desgaste. Todos os atletas agora pela manhã fizeram os testes bioquímicos, não encontramos nenhum atleta com desgaste acentuado e, portanto, vamos para o treino com esses atletas controlados. Com relação à alimentação em jogos de altitude, ela deve ser leve. Então, alinhado com o nosso nutricionista Paulinho, programamos um cardápio junto com a cozinha de uma refeição mais leve, com proteínas leves, para que eles possam ter uma digestão adequada para o treino agora do dia de hoje.
Tá aí, né, galera, as imagens do treino do Flamengo aí. Só lembrando que eu fiz um vídeo com as fotos do treino do Flamengo, né? Não vamos dar informações para o adversário, né, nação? Ele já tem vantagens já da altitude. Tá aí as imagens aí, tá o Pedro. Olha só, cara, eu gostaria que o Pedro entrasse de titular nessa partida, mano. Mesmo se ele for jogar 30 minutos, que entre e joga os 30 minutos no primeiro tempo. Eu sou favorável a isso, que Pedro entre no início da partida. Tá aí o Gerson, Bruno Henrique. Bruno Henrique deve ser titular hoje, né? Deve ser titular hoje. Daqui a pouco trago a provável escalação. Felipe Luiz, que deve formar um time ofensivo hoje contra a LDU. Tá aí o Luiz Araújo também. Vamos seguindo nas imagens. O Arrascaeta. Será que o Arrascaeta vai ser titular hoje? Será? Tudo pode acontecer na escalação de hoje. Juninho tá aí também, né? Juninho que não vem tendo mais oportunidades com o técnico Felipe Luiz. E aí o Wesley, nosso lateral, né? Que joga demais. O Wesley aí, ó. Show de bola. Jogo difícil hoje, jogo mais difícil do grupo. Acabou as imagens aí, né, nação? Trazendo as imagens aí, as fotos, que eu fiz um vídeo com as fotos do treino do Flamengo. Não vou trazer aqui o vídeo do treino do Flamengo. Não vou dar arma ao adversário, né, galera? Então tá aí, jogo dificílimo do Flamengo de hoje. Agora vamos para as informações do Flamengo, do Mengão. Só que antes de tudo, peço a você aí que ainda não é inscrito no canal. Galera, flamenguista ajuda flamenguista e é de graça, não custa nada. E tem gente aqui, ó, você aí mesmo que tá assistindo aqui, já assistiu vários vídeos aqui, só que ainda não se inscreveu, então eu não entendo por que, se você vem aqui assistir, é porque você gosta. Se você voltou pra assistir o vídeo, é que você gosta do canal Esfladoso. Então eu peço um favor a você, se inscreva aqui embaixo. Se inscreva aqui embaixo, ó, pra você que não é inscrito, tem a palavrinha inscreva-se, clicou, já tá inscrito já. Peço a você também que deixa o like, galera. Vamos bater aí, ó, 1.000, 2.000 likes. Às vezes o vídeo dá 15 mil visualizações e apenas 1.000 likes. 15 mil pessoas assistem um vídeo e apenas 1.000 dá o like. Então vamos dar o like aí, ajuda o canal. É tão simples, é de graça, não custa nada. Basta clicar no joinha aqui embaixo, ó, no joinha, clicou, já deu like. Ajuda a divulgar o vídeo e levar o vídeo para pessoas que ainda não conhecem o canal Esfladoso. Então eu peço a ajuda de vocês. Vocês podem me ajudar. E acione o sininho da notificação, tem um sininho aqui embaixo. Clica no sininho, depois clica em todas. Aí você recebe o aviso de quando eu postar os vídeos aqui no canal Esfladoso e você vai ter todas as informações do Mengão com muita descontração e também seriedade também aqui no canal Esfladoso. Valeu? Então vamos lá, galera, para as informações do Flamengo. Daqui a pouquinho trago para vocês a provável escalação do Flamengo, que deve ser uma escalação ofensiva. Felipe Luiz deve ir para cima da LDU, lá em Quito, na altitude de 2.800 metros acima do nível do mar. É isso mesmo. E olha só, nação, Vitor Hugo e Alcaraz de volta ao Flamengo. É isso mesmo, nação. Primeiro vou falar aqui do Alcaraz. Olha só que a informação, ó. Alcaraz pode retornar ao Flamengo enquanto o clube debate seu destino. Olha só aqui, ó. É altamente improvável que o Everton, né, ative a cláusula de compra definitiva do meia Alcaraz. Para que isso aconteça, automaticamente, o jogador precisa ser titular em todas as partidas restantes, algo que nesse momento é pouco provável. Olha só aqui, ó. Apesar disso, o clube inglês ainda pode negociar os termos separadamente, mas deve querer pagar apenas a metade do valor da cláusula de compra. Olha só, cara, isso aqui é uma estratégia do Everton, é uma estratégia do clube inglês. Estão sendo espertinhos, estão querendo dar uma de espertinhos para o Flamengo. Não querem colocar o Alcaraz em campo para não, como titular, né, para não acionar a cláusula de compra automática, de pura obrigação. Assim, eles podem tentar negociar um valor mais baixo. É isso mesmo, tentando negociar um valor mais baixo com o Flamengo. E enquanto isso, né, galera, o Flamengo acompanha de perto a situação do jogador e ainda avalia qual postura tomará em relação ao jogador em caso de retorno. Tá aqui, né? O Everton, como eu falei com vocês, não está escalando Alcaraz de titular, pois não querem ativar a cláusula obrigatória. Assim, eles podem negociar um preço mais baixo. Mas o Flamengo tá de olho nisso e olha só, tem outros clubes lá que estão interessados no Alcaraz. E o Flamengo, a informação que eu tenho é que o Felipe Luiz não vai utilizar o Alcaraz. Parece que o Felipe Luiz não vai utilizar o Alcaraz, né? Então o Flamengo deve tentar negociar o jogador
ou com o Everton, ou então com outro clube inglês. É isso aí, galera. Você gostaria de ter o Alcaraz de volta no Flamengo? Deixa aqui embaixo nos comentários, valeu? Gosto de ver a opinião de vocês. Outro jogador que pode estar de volta, né, que deve voltar sim, é o Vitor Hugo, hein? Vitor Hugo retornará ao Flamengo no meio do ano. Olha só aqui a informação do Vene Casagrande, o meia Vitor Hugo retornará ao Flamengo no meio do ano. O jogador está emprestado ao Göztepe, da Turquia, e não terá sua cláusula de compra ativada. O Vitor Hugo tá certo já que vai voltar, hein? Para adquirir o jovem jogador, né, de forma definitiva, o clube turco teria que pagar o valor de 6 milhões de euros, em torno de 39, 40 milhões de reais na cotação atual. Embora retorne ao clube, o Vitor Hugo não será utilizado no Flamengo. Olha só, mano. O entendimento do departamento de futebol é de que o jogador não se encaixa no estilo de jogo do técnico Felipe Luiz. Dessa forma, a tendência é de que Vitor Hugo seja novamente emprestado. Informação aqui do jornalista Vene Casagrande. Olha só, outro meia, né? Alcaraz é meia, Vitor Hugo é meia. E o Flamengo estava querendo um meia para substituir o De Arrascaeta, mas só que esses dois jogadores não se encaixam no esquema tático do técnico Felipe Luiz. Outro meia, né? O Vitor Hugo, para mim, cara, o Vitor Hugo teve todas as oportunidades no Flamengo. Só que o Vitor Hugo, para mim, é meio preguiçoso, é meio lento, parece que anda com freio de mão puxado. Ele entrava no Flamengo, entrava e era uma lentidão, uma preguiça dentro de campo, mano. É que eu falo desses garotos. Às vezes tem alguns garotos que entram e mostram serviço, mas tem outros também que, pelo amor de Deus, os caras entram em campo com freio de mão puxado, com a preguiça, com a marra danada também. É o caso do Vitor Hugo. Eu não gostava muito dele no Flamengo, pois ele era muito preguiçoso em campo. Mas vamos ver o que o Flamengo vai fazer, né? O Vitor Hugo vai voltar para o Flamengo. Agora resta saber se o Flamengo vai emprestar ou vai tentar recuperar o jogador. E eu pergunto novamente a você, a mesma pergunta que eu fiz para o Alcaraz. Você gostaria de ter o Vitor Hugo de volta ao elenco do Flamengo? Deixa aqui embaixo nos comentários, valeu? Pois é, nação, agora vamos lá com as informações do jogaço de hoje. Jogo importantíssimo para o Flamengo. Vale a vida do Flamengo, hein, galera? Vale a vida do Flamengo esse jogo de hoje. O Flamengo não pode perder essa partida de hoje, pois se perder vai complicar bastante a vida do Flamengo. Eu falei aqui, o Flamengo deveria encarar como vida ou morte aquele jogo do Maracanã contra o Central Córdoba. Não poderia perder de jeito nenhum aquele jogo contra o Central Córdoba. Eu falei, ó, tem que vencer, mas o planejamento do Flamengo não foi legal. Planejamento mal feito pelo Flamengo, cara. Jogo de Libertadores em casa não se perde, tem que entrar com as facas nos dentes, entrar com sangue nos olhos. E os jogadores do Flamengo subestimaram o Central Córdoba. Subestimaram. Não encararam como deveria encarar aquela partida. É partida de Libertadores, não tem time fraco, tem time fraco. Tem time com menos capacidade técnica? Tem sim time mais fraco tecnicamente. Mas os caras entram com sangue nos olhos, entram com a vontade danada, cara. Libertadores não tem vida fácil, os caras entram pra correr, pra jogar o jogo da vida deles. E a gente tem que ser da mesma forma, o Flamengo tem que ser da mesma forma. E o Flamengo não encarou aquela partida como importante. E agora tem que correr atrás do prejuízo agora lá na altitude de Quito. Lá na altitude de Quito, 2.850 metros acima do nível do mar. Primeiro tempo vai dar pra correr o primeiro tempo. No segundo tempo aí começa a cansar, mano. Primeiro tempo, se vocês vão reparar que o Flamengo vai conseguir jogar. Dá pra jogar o primeiro tempo. Segundo tempo começa a cansar. E é o seguinte aqui, ó, vou trazer as informações pra vocês dessa partida. Felipe Luiz, né, nação, não esboçou a escalação. Não esboçou a escalação ainda. Fez uma atividade dinâmica sem informar os 11 titulares no treino de ontem, né? Foi o único treino que o Flamengo teve lá na altitude de Quito. O técnico tem tido o costume só de passar a escalação aos jogadores no dia das partidas. Quando faz a reunião por vídeo, né, pela manhã. Sempre tem uma reunião por vídeo para mostrar os pontos fracos e os pontos fortes do adversário. Aí ele passa a escalação e orienta os jogadores. No caso, hoje, né? Hoje de manhã tem essa reunião aí por vídeo. Na lateral esquerda, o substituto natural do Alexandro, né, é o Ayrton Lucas, mas o treinador já sinalizou que pode improvisar Varela no setor.
Na zaga, Danilo pode voltar ao time ao lado do Léo Ortiz para dar descanso ao Léo Pereira. Eu acho pouco provável isso aí. Eu acho que o Léo Pereira deve ser titular hoje novamente. Um dos atletas com mais minutagem em campo, né, nação? É o Léo Pereira hoje em 2025. Arrascaeta é outro atleta que pode ser avaliado em função da minutagem. O uruguaio foi titular nos últimos 5 jogos. Sem De La Cruz e Alan, a tendência é que Gerson seja recuado para atuar mais próximo de Pulgar. Com isso, fica aberta a disputa no ataque. De volta ao seu país natal, o Plata é forte candidato a ganhar uma das vagas. O equatoriano pode jogar tanto dos lados, né, quanto como centroavante, considerando as atuações de Bruno Henrique e Michael no clássico de sábado. As outras vagas estão abertas. Tá aqui. O Plata tem que ser titularíssimo. Plata é equatoriano, né? Nasceu lá no Equador, é cria de lá, vai correr o máximo possível, vai dar o sangue que puder. Então Plata tem que ser titular. Goste ou não do Plata, nesse jogo na altitude, ele tem que ser titular. O cara é equatoriano e está acostumado com a altitude. Já está acostumado a jogar lá pela seleção equatoriana, então Plata com certeza deve ser titular. Eu me surpreenderia muito se o Felipe Luiz não escalasse o Plata, que é equatoriano, nesse jogo lá em Quito, que é a cidade lá do Plata, né? Então Plata deve ser titular sim, e o Flamengo deve vir com a escalação ofensiva para essa partida. Eu colocaria o Pedro nessa partida no primeiro tempo, já eu colocaria o Pedro. Ah, mas Pedro tá voltando. Cara, se Pedro tem 30 minutos para jogar, se ele pode jogar 20 ou 30 minutos, que seja no primeiro tempo. Ainda mais na altitude. O primeiro tempo vai ser quando o Flamengo entra com fôlego. O Flamengo vai ter fôlego ainda para correr no primeiro tempo. Agora, no segundo tempo, o jogador começa a cansar. O jogador vai começar a cansar. Então, eu colocaria o Pedro. Ah, ele vai jogar 15 minutos, 20 minutos, 30 minutos. Dane-se, eu colocava no primeiro tempo. Que joga os 15, 20 minutos do primeiro tempo. A gente tem que tentar abrir o placar no início da partida. Para o Flamengo tentar vencer essa partida, tem que abrir o placar no início. Pois no segundo tempo, é o que eu estou falando, no segundo tempo, os jogadores já vão estar um pouco cansados já e vai ser mais difícil correr atrás do placar, né? Vamos lá, nação, para as informações. Esse jogo que será transmitido pela ESPN, né, galera? Será transmitido pela ESPN essa partida. Mas eu vou dar uma dica aqui para vocês. Eu vou dar uma dica aqui para vocês no canal Wesley Fla 12. Vocês podem baixar o aplicativo Jogos do Dia na Play Store e assistir esse jogo ao vivo com imagens e de graça. Tá aí a dica pra vocês. E peço a você, se inscreva no canal, hein? Tô dando a dica aqui de assistir esse jogo ao vivo com imagens 0800 lá nos Jogos do Dia na Play Store. Baixa lá na Play Store esse aplicativo e assista aí no seu celular, valeu? Vamos lá agora para a provável escalação do Mengão. Olha só, Flamengo que deve vir com Rossi no gol, Wesley na lateral direita, Léo Ortiz e Léo Pereira na zaga. Se Léo Pereira não tiver 100% fisicamente, né, já que ele está jogando uma partida atrás da outra, entra o Danilo no lugar dele. Mas inicialmente será Léo Ortiz e Léo Pereira. Ayrton Lucas deve substituir o Alexandro na lateral esquerda. Meio de campo, Pulgar. Gerson vai jogar no lugar do De La Cruz, recua o Gerson para jogar junto com o Pulgar. E Arrascaeta também no meio de campo. Gerson, Pulgar e De Arrascaeta no meio de campo. No ataque, Plata, Michael e Bruno Henrique. Só lembrando que pode ser Michael ou Cebolinha. Michael ou Cebolinha. Eu daria chance para o Cebolinha. Michael vem tendo chances atrás da outra e não vem aproveitando tanto. Vem perdendo muitos gols o Michael. E esse jogo de hoje, galera, não pode perder gol. Pelo amor de Deus, eu peço a vocês do Flamengo, vamos chutar gol, nós estamos na altitude. Lá tem a velocidade da bola é muito mais rápida do que aqui no Brasil. Então vamos finalizar, vamos chutar de fora da área, vamos bater pro gol. Para com esse negócio de toquinho, tabela e não chuta pro gol. Vamos chutar pro gol, Flamengo, vamos chutar pro gol, vamos melhorar essa finalização. A gente precisa melhorar a finalização. Felipe Luiz tem que frisar isso aí, cara. Tem que finalizar, tem que treinar finalizações no treino do Flamengo. A gente tá pecando bastante. Não vencemos o Vasco por causa disso. 17 finalizações e nenhum gol. Não pode isso, mano. Não pode isso. Vou repetir pra vocês. Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira, Ayrton Lucas, Pulgar, Gerson de Arrascaeta, Plata, Bruno Henrique, Michael ou Cebolinha. Outra escalação que pode acontecer, nação,
Caso o Felipe Luiz entrar com o meio de campo mais reforçado, né? Quiser entrar com o meio de campo mais reforçado, ele tira o Michael, né? Tira o Michael, coloca Pulgar, o Everton Araújo, Gerson e De Arrascaeta no meio de campo. No ataque, Plata e Bruno Henrique. Se o técnico Felipe Luiz quiser uma escalação um pouco mais robusta ali no meio de campo, né? Para se defender ali no meio de campo, tira o Michael, coloca o Everton Araújo no meio de campo, fica Pulgar, Gerson, Everton Araújo e Arrascaeta no meio de campo. No ataque, Plata e Bruno Henrique. Seria essa escalação também. Diga aqui nos comentários qual seria a sua escalação favorita para essa partida de hoje. E meu placar de hoje é o seguinte: Flamengo 2, LDU 1. Deixa aqui embaixo nos comentários o seu placar também e se inscreva no canal, deixa o like aí, aciona o sininho da notificação. Tamo junto, nação, porque isso aqui é Mengão. Valeu, galera. Fui!